agradecer aqui ao pastor Francisco, aí como disse o nosso irmão Francisco, é o Pisa na Brasa, que nós conhecemos, que lá ele é conhecido por Toninho, e aqui por Francisco, né? E eu já estou me acostumando a chamar também de Francisco. Graças a Deus, porque Deus, Ele é bom. E uma coisa que Deus, Ele não chama ninguém por apelido. Ele chama os seus filhos por seu nome. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agradecer também ao pastor dessa igreja, que Deus possa estar abençoando, juntamente com todo o povo de Obreira e a sua esposa e os demais irmãos que aqui congregam. A minha esposa, Cléia, que está comigo, juntamente aí com meu filho Emanuel. Se ele não estiver dormindo, os irmãos vão ver de vez em quando ele aí também glorificando a Deus. Não se assuste, porque nós somos uma família que aprendemos a exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluias. Então, o nosso irmão aqui, Pisa na Brasa, que está nos acompanhando, que Deus possa estar abençoando ricamente a todos, em nome de Jesus. Missionária Rita, Deus esteja abençoando, e toda a igreja. Os irmãos encontraram o texto? Amém. Glória a Deus. Os irmãos encontraram o texto? Amém. Glória a Deus. Se assim é de costume, se o seu pastor ensinou assim, vamos ler como ele ensinou. E se ele ensinou que é de pé, nós vamos ler a palavra de pé. Se for assentado, leiamos a sentada. Amém? Porque temos que respeitar a autoridade da igreja. Amém? Então diz assim o texto: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e os seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A igreja repita comigo. Mas só os vivos. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Glória a Deus. Irmãos, tem duas palavras aqui importantes. Ele diz assim: o Deus dos céus é que nos fará. Não está dizendo que Ele está fazendo, mas que Ele pode fazer. E para Ele fazer, há uma condição. E para Ele fazer, há um segredo que Neemias vai nos ensinar, porque ele prosperou na sua obra. Podeis assentar? Ele vai nos ensinar. Então, veja que está dando um subtítulo para o título desta campanha: o segredo de Neemias. É a igreja? O segredo de Neemias. Sozinho. O segredo de Neemias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é a pergunta? Então, irmãos, quantos querem saber qual foi o segredo para Neemias prosperar? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Então pergunte. Diga: pregador, qual é o segredo? Qual é o segredo? Não, só os que querem saber. Pregador, qual é o segredo? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim: entrai na presença do Senhor, diante do seu trono, com ousadia. Uma coisa que nós temos que aprender é ser ousado diante da presença de Deus. Porque Ele deu um espírito não de temor, mas de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o segredo de Neemias? Para Neemias prosperar, para Neemias criar um grande avivamento que aconteceu nos seus dias. Isso aqui, irmãos, não foi apenas uma
voltamos um pouco no versículo 4, a Bíblia diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O segredo de Neemias foi só ouvindo. Orar. O que, irmão? Orar. Aleluias. Só que nós achamos, pastor, que isso é um segredo. Oração, irmãos, não é segredo. Todo mundo sabe que tem que orar. Agora nós queremos prosperar, nós queremos avançar, mas não queremos orar. E só vai acontecer um grande avivamento na sua vida, na sua nação, se eu e você começarmos a orar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que Neemias ele disse para o rei? Ele disse: olha, o rei fez uma pergunta para Neemias. E antes de Neemias responder a pergunta do rei, o que ele disse? Ele foi orar. Aleluia. E ele diz no capítulo 1, olha só o que Neemias fez. Aleluia. No capítulo 1, versículo 4, e sucedeu que eu ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este foi o segredo de Neemias. Aleluia. Ele orou, ele buscou a Deus, ele jejuou, ele se consagrou, ele chorou, porque ele ouviu, irmãos, a grande notícia que a cidade estava em ruína, que os muros estavam no chão e que a casa do Senhor estava em um caos. E ele começou a se comover, e ele começou a chorar, irmãos. Porque, irmãos, um grande avivamento ele só vai acontecer quando nós aprendermos a orar. Foi a primeira coisa que os discípulos pediram a Jesus. Eles não disseram para Jesus: Senhor, ensina-me a pregar. Você não vê na Bíblia Sagrada Jesus ensinando os seus discípulos a pregar. Mas ele ensinou eles a orar. Aleluia. E o Salomão, ele teve uma visão de Deus, e o Senhor disse a ele: ele disse: olha, se o meu povo, ele não disse os lá de fora, ele falou para os de dentro. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se
3 dias de jejum e oração. Aleluia. Irmãos, quando nós observamos esse assunto, e ele ensinou-me a orar. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos que você não vai mais ter desculpa de orar 1 hora por dia. Isso não será mais desculpa para você. Porque, irmãos, o crente mediano, ele ora 1 hora. Isso é para crente mediano. Mas crente que tem 10, 20, 30, 40 anos que serve a Deus e não ora 15 minutos. Aleluia. O Senhor, ele me disse, através do Espírito Santo, ele disse: olha, fala com o meu servo, aquieta o teu coração, porque eu ouvi as tuas orações, e eu vou demonstrar nesta noite o que eu irei fazer. Eu estou acendendo uma fogueira nesta casa. Glória a Aleluia. E a chama, ela vai se acender. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E esta chama é a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a queimar corações. Aleluia. Aleluia. Irmãos, observe bem. Para você orar, quando nós observamos um exemplo do tabernáculo, o tabernáculo, ele tem 6 utensílios principais, que é o quê? Que é o altar de sacrifício, que é a pia de bronze, ou a bacia, como queira dizer, e o santuário. E lá no santuário tem o candelabro. E ali dentro do santuário, que é o lugar santo, tem o candelabro, tem a mesa dos pães, e tem também o altar de incenso, e logo a arca da aliança. A arca da aliança, ela já não existe mais, mas a arca foi substituída pelo altar de incenso. Aleluia. Então observe bem, o altar de sacrifício é quando você vai diante da cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo, irmãos, aonde você vai matar os seus desejos carnais. Você lança tudo ali aos pés da cruz. Observe, é uma caminhada. E eu fiz algumas anotações. Então, ali diante da cruz, ali do altar de sacrifício, que ele era do lado de fora, do átrio. Irmãos, quando você chega, primeiramente você tem que vencer o seu corpo. Porque a maioria, quando eles vão orar, porque às vezes o telefone toca, a esposa chama, a panela vai pegar fogo ou vai queimar. Então são algumas preocupações da nossa carne. A vizinha toca, bate no portão. Isso aqui tudo está no nível da carne. Mas você não pode desistir.
Santo dos Santos, que é o terceiro nível, que é o Espírito. E você vai se deparar diante do candelabro. O candelabro, Apocalipse diz que é onde estão os 7 Espíritos de Deus. É onde você vai ter uma comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. É onde o fogo ele vai começar a arder no seu coração. Aleluia. É onde você vai sentir os mesmos sentimentos que Neemias sentiu. A minha cidade está em ruína. Os muros estão derrubados. A prosperidade foi levada. Os nossos pais foram mortos. A cidade foi tocada a fogo. Ele se sentou, jejuou e orou. Aleluia. Então, irmão, enquanto esse sentimento ele não entrar nos nossos corações, isso não é um nível de relacionamento que nós vamos ter com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando nós observamos, quando eu cheguei em casa ontem, eu estava fazendo um levantamento de quantas vezes Deus quis avivar o Brasil. Não foi a primeira vez, irmãos. O Senhor já quis avivar o Brasil já 12 vezes. O avivamento que aconteceu na rua Azusa, nos Estados Unidos, era para acontecer aqui. Os coronéis, junto com a igreja romana, bateram nos missionários e eles tiveram que retornar para os Estados Unidos e se reuniram lá na rua Azusa. E onde aconteceu um grande avivamento, ele não era para acontecer lá, era para ser no Brasil. Irmão, tem gente que não chora diante disso. E eu comecei a chorar, e a minha esposa disse: o que foi? Irmão, quando eu fui às 3h30 da manhã me deitar, porque o meu coração doeu. Ele está aqui. Ele está acendendo uma chama aqui. E esse bairro será impactado com esta chama que Deus estabeleceu neste lugar. E eu disse para a minha esposa, eu digo: Senhor, eu quero participar. Eu não quero só assistir, eu quero participar desse avivamento. Aleluia. E eu já comecei a orar para o avivamento. Porque vai acontecer um grande avivamento no Brasil. Aleluia. Então, irmão, quando nós atravessamos esse nível de relacionamento e começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, uma chama, um fogo, ele vai começar a arder dentro de você. E você vai ter força para orar e buscar, jejuar diante do Senhor. Aleluias. Irmãos, aí quando você passa para a mesa dos pães, é onde você se alimenta, alimento da palavra. Então o que eu faço? Eu já falei com o Espírito Santo, ele tocou meu coração, aí eu vou ler a palavra. Aleluia. Porque foi na palavra que Daniel descobriu uma forma de trazer um grande avivamento. Ele descobriu nas cartas que foram escritas por que estava acontecendo, e ele fez oração de confissão. Irmãos, porque quando você tem um tempo de relacionamento com uma palavra, então você gasta uma média de 5 minutos. Dá que você lê 2 capítulos da Bíblia. Você se alimenta da palavra e continua a caminhada. E continua a caminhada. Aí você vai se preparar diante de quê? Diante
cuidar do altar de incenso. O que é o altar de incenso? Ele simboliza o louvor. Porque o próprio Deus, através do salmista Davi, diz: entrai diante do Senhor com júbilo, entrai diante do Senhor com alegria, com cânticos. Aleluia. Ele não está perguntando se você está sofrendo amargura. Ele não está perguntando se você teve uma decepção ou uma perda. Ele não está perguntando. Ele está ordenando: entre diante da presença do Senhor com alegria, com júbilo, com louvor, com
forte na minha esposa, como eu faço? Levanta ela. Mas o que me doeu mais, irmãos, foi ficar sem ler a palavra, sem folhear a Bíblia, pegar ela assim, investigar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele está fazendo uma grande obra neste lugar. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. O Senhor Jesus disse assim: receba o Espírito Santo, e soprou sobre os discípulos. E disse: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Irmãos, o crente que aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Ele precisa ser revestido de poder. Aleluia. Aleluia. E eu quero chamar você aqui à frente. Só aqueles que querem ser revestidos do poder. Só aqueles que querem que essa chama, ela arda em seu coração. Glória a Deus. Para que esta cidade, este bairro, aleluia, comece a noticiar o que irá acontecer nesta casa. Porque Deus, ele não precisa de muitos, ele precisa de um que esteja na brecha. Porque antes da destruição de Jerusalém, ele estava dizendo: eu procurei um que estivesse na brecha. Deus estava procurando uma pessoa que estivesse em oração, e ele não encontrou. Ele estava indagando com Abraão na época de destruição de Sodoma e Gomorra. Ele estava procurando alguém em oração, e ele estava naquela discussão com Abraão: e se tiver 20, se tiver 10, se tiver 50? O Senhor disse: eu não destruirei. Mas ele não encontrou. Mas nesta noite, Deus está te chamando pelo nome. Aleluia. Comece a orar. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Aleluia. Ele é Comece a orar, igreja. O Espírito do Senhor, ele começa a pairar sobre esta casa. Aleluia. Este que está queimando no seu coração é a palavra com fogo. Aleluia. Pra virar pra cá, ó. Receba o Espírito Santo nesta noite. Receba o fogo de Deus.
Alegra minha alma, alegra meu espírito.
sozinho não consigo, sozinho é impossível vencer. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando, Tu conhece a minha vida, Tu sabe todos os momentos que eu estou passando pelo poder e de glória. Manifesta agora, meu Deus. Glória a Deus. O espírito de cura, ele está sendo derramado contra a enfermidade, os ossos, a pele, os órgãos, e o fogo de Deus queima. Frieza. Aleluia. Gaste tempo na presença de Deus, porque Ele é favorável e te faz prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome